Graça e paz a todos vocês, amados de Jesus. Eu sou a missionária Michele e junto com meu esposo nós criamos este canal que se chama O Caminho. Como Paulo fala na palavra que eles tinham, quando estavam com Jesus, eles seguiam o caminho. E é esse caminho, é nessa verdade, são as palavras de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu venho trazer para você nesta noite. Uma palavra que vai falar ao teu coração. Você que está ansioso, você que está aflito, você que sente a necessidade de ter algo diferente na tua vida e não sabe o que é, e não sabe por quê. E você, até mesmo você, que já conhece nosso Pai que está no céu, mas nesse momento precisa de uma resposta. Nesse momento se sente aflito. O Senhor quer falar contigo. O Senhor quer falar conosco através da sua palavra. A palavra que eu trago nesta noite aos nossos corações, vindas do Senhor, se encontra no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 2, que diz assim, a partir do versículo 3. Os filhos de Judá, Onã e Selá, estes três lhe nasceram da filha de Suá, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau à vista do Senhor, que o matou. E Tamar, sua nora, lhe deu à luz Pérez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foi Hezron e Ramon. Até aqui. O Senhor diz na sua palavra que Judá, o escolhido para levar a tribo, o nome da tribo principal, que vem trazendo a raiz, a raiz de Jesus. A descendência, a antecedência, os ancestrais, até chegar a Jesus, através de Judá. Aí nós pensamos assim, poxa, Judá, um escolhido para anteceder, para levar, para ter a raiz, a geração de Davi, a geração de Jesus, até Jesus. Deve ter sido um homem perfeito, deve ter sido um homem escolhido por Deus, cheio de qualidades e perfeições. Um homem impossível, um homem intocável em perfeição. Só que a palavra de Deus diz para nós que não. Judá, ele foi um dos filhos de Jacó. Judá, ele foi o 4º filho de Jacó. E ele não teve uma caminhada inicial perfeita na presença de Deus. Ele teve suas falhas, ele foi um homem cheio de fraquezas e tropeços. Um dele mesmo, quando inicia a sua descendência, a sua geração, ele já começa escolhendo como esposa uma mulher cananeia, que naquele tempo o povo cananeu, Deus proibiu o povo de Israel de se juntar com o povo cananeu. Por quê? Porque o povo cananeu, eles cometiam muitos atos de sacrifícios, de adorações a outros deuses, abomináveis diante de Deus. E eles tinham vários deuses. E eles tinham várias formas de adorações essas qual o Senhor abominava. Então, Deus proibiu o povo de Israel de se misturar com eles. Deus proibiu o povo de Israel gerar filhos com outros povos, não só com eles, mas com outros povos,
para que não tivesse corrupção nas gerações, para que o povo andasse em perfeição perante o Senhor, para que as leis, para que toda a ordem, as regras, todos os mandamentos que o Senhor deu através de Moisés não viessem a ser esquecidos, não viessem a ser desobedecidos, mas que o amor do Senhor, a proteção do Senhor, através da obediência do povo de Israel, viesse em grandemente por amor a Deus. Só que os homens que serviram a Deus, os homens que Deus escolheu, não foram homens perfeitos. A palavra de Deus diz no livro de Gênesis 38, ela diz para nós que Judá, ele teve uma nora, ele escolheu uma esposa para seu filho, o seu filho E o seu filho casou com ela. Só que o seu filho não teve, na hora de ter relações, ele fez coisas mal diante do Senhor. Ele fez coisas que o Senhor não se agradou. E por essas atitudes más, Deus ceifou sua vida. Deus, ele desagradou e o Senhor o matou. Escute bem o que eu vou lhe falar. E Onã também fez a mesma coisa, porque naquela época, quando um filho mais velho casava com uma mulher e ele morria e essa mulher não tinha filhos, era colocado para o outro mais novo casar com essa mulher para que o primeiro filho que ela tivesse fosse dado como se fosse do falecido, do que tinha morrido. Não era daquele um que tinha gerado, mas sim era aquele filho o primogênito ficava como filho do primeiro marido da mulher, do irmão mais velho. E Onã sabia disso. E Onã não quis que casar, ele não quis levantar a semente do seu irmão, porque ele sabia que a semente não seria sua. E aconteceu que quando ele entrava a mulher de seu irmão, ele o derramava no chão para que ele não desse semente a seu irmão. E a coisa que ele fez desagradou ao Senhor, e por isso ele o matou também. Vejam bem, já aconteceu aqui 2 mortes. O Senhor tirou do caminho, porque não quiseram, conheciam a palavra de Deus, serviam a Deus, a família ali toda, uma raiz de experiências com Deus, mas eles não quiseram fazer a vontade de Deus, eles não quiseram obedecer às leis, aos mandamentos de Deus daquela época. E isso desagradou muito a Deus, porque naquela época não era tempo da graça. Naquela época vivia-se debaixo da lei. E então, o que foi que aconteceu? Judá, que tinha escolhido Tamar como esposa para seus filhos, para o seu primeiro filho, para o e depois passou para Onã, e ele tinha mais um filho. Ele tinha 3 filhos e uma filha. O filho dele, mais novo, ele não quis dar para ela, com medo de que ele morresse logo. Então ele falou para ela esperar, para ela ir para a casa dela, continuar sua viuvez, e quando seu filho Selá tivesse grande, ele casaria com ela. Só que os anos passaram, e o tempo passou tão grandemente que Selá cresceu e ela viu
Tamar viu que o filho dela, o filho de Judá estava grande, mas ele não foi dado a ela para casar. E ela bolou um plano. O que foi que ela pensou? Eu vou me tirar minhas roupas de viuvez, vou colocar uma roupa normal, vou cobrir meu rosto e vou esperar o seu Judá, o meu genro, meu sogro, lá na frente, mas que eu sei que ele já está bem, já está consolado da filha que também tinha morrido. Então ele já está consolado, ele saiu para tosquiar as ovelhas dele e ela armou um plano. Eu vou ter um filho de qualquer jeito. Eu vou ter um filho de qualquer jeito. E eu vou ter um filho da linhagem de Judá. E eu vou ter um filho, eu quero ter filho dos filhos daqueles que servem a Deus. Eu quero ter um filho que seja servo desse Deus. Eu quero ter um filho que adore a esse Deus, que a tribo de Israel adora, porque ela conhecia, ela servia e ela também queria que o filho dela tivesse essa descendência. Então, ela decidiu no coração dela, de forma errada, com astúcia, de forma carnal, de forma de agir com seu próprio braço, mas ela queria que o filho dela fosse descendente do povo de Israel, porque ela sabia que o Deus que o povo de Israel servia era grandioso, poderoso, igual a ele não tinha. Acredito eu que ela pensava dessa forma. Então, ela foi e esperou Judá passar num canto. Quando o Judá vai passando, ela diz assim, ela está lá se insinuando. Judá vai, encosta, oferece para ela, pergunta se ele pode entrar ela, ou porque ele pensou que ela era uma prostituta que estava ali para servir. E ela falou assim para ele: o que tu me dá? Se tu me possui, o que é que tu vai me dar? E ele falou assim: eu te dou o cabrito. Ela falou assim mesmo: cadê o cabrito? Vou pegar ali e deixa alguma coisa de penhor até que tu voltes com o cabrito. O que é que tu queres de penhor? Ela falou assim: me dá teu cajado, me dá teu lenço. Outras versões diz: me dá teu cordão, me dá o teu selo, teu anel. Me dá isso como penhor e quando tu voltares eu te entrego, com o cabrito eu te entrego. E aí ele queria, naquele momento, se satisfazer, foi e entrou a Tamar, não sabendo que era Tamar, pensando que era uma prostituta. Passado alguns meses, Tamar aparece grávida. Lembrando que Judá voltou lá, mandou o amigo dele ir lá levar o cabrito para ela, procurar prostituta para pagar, pensando ele que era uma prostituta. Quando chegou lá, não encontrou, o amigo dele não encontrou ela. E aí ele foi que ele pensou, ele disse assim mesmo: então deixa esse cabrito lá, porque deixa minhas coisas com ela, porque vai que ela vai se zangue, vai me difamar. Então deixa lá quieto, deixa com ela minhas coisas que já está pago, ela que não recebeu o pagamento. Então os meses passaram e Tamar apareceu grávida. E naquele tempo era o quê? Era pecado, adultério, uma mulher aparecer grávida sem marido. Adultério era para pena de morte. Então, Tamar foi levada, puxada, né, e jogada. Olha, Tamar pecou, a tua nora pecou. Judá se levantou rapidamente e disse: queime ela, que ela seja queimada, essa pecadora. E aí ela falou, antes de acontecer alguma coisa comigo, o filho que eu espero, o filho de qual eu concebi, que está gerando no meu ventre, o pai dele é dono dessas coisas aqui. E mostrou o cajado, o anel e o lenço. E na hora, Judá reconheceu.
E aí que foi que ele pensou? Ele falou para ela assim, mais justa ela do que eu, porque já era para me ter dado meu filho Selá para ela, mas eu não dei. E agora aconteceu o que aconteceu. E então a palavra de Deus diz que ela engravidou, foi gerando, e eram dois filhos. E os dois filhos dela lutavam já dentro dela, disputavam. E a palavra de Deus diz que o mais velho, que era para ser o mais novo, mas conseguiu sair na frente, ela deu o nome de Pérez. E o outro foi Zerá. Guarde bem esse nome, Pérez. Então, o que aconteceu depois disso tudo? Pérez, um filho gerado de uma maçã, um filho gerado de uma mentira, um filho gerado de um plano malicioso, de um adultério, de uma prostituição, porque ela foi dita como prostituta. Este filho de adultério, este filho de prostituição, está na linhagem de Judá. É antecedente, como é que se diz? É antecedente de Jesus. Ele é antepassado de Jesus. Mas só que era para ser uma criança totalmente com a vida destruída pelo fato, pela história, pelas circunstâncias que ele foi gerado. Era para ter sido uma criança com o caminho totalmente destruído, com o destino totalmente destruído. Algo terrível que acontecer aquela vida que aquela pessoa abre a boca e diz assim, tu é um desgraçado, tu não serve para nada, tu fosse a pior coisa que eu tive, tu não era para ter nem nascido, tu és um maldito, tu és filho de uma pecadora, tu és filho de maldição. Mas Deus te fala nesta noite que Ele contou toda essa história para você entender que você que nasceu numa história de destruição, que você viveu uma vida de destruição, num meio familiar de destruição, em caminho de destruição, em caminhos difíceis, em caminhos de tribulação, em caminho de escândalo, de problemas, de discórdia, de coisas pecadoras, criminosas. Você que passou anos e anos ouvindo que você é uma peste, que você não serve para nada, que você é uma prostituta, que você é um prostituto, que você é maldição, desgraçado, eu te falo nessa noite, que Deus não vê você desta forma. E o plano que Ele tem na tua vida não é para a tua desgraça, não é para a tua destruição, mas Ele muda a história daqueles que desejam no seu coração ter Deus como seu, Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e acreditar e temer a Deus, tomar uma decisão de mudança na tua vida. Deus muda a tua história, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, que já viveu tantas coisas ruins na tua vida e não entende por que está acontecendo e pensa que é porque a tua vida é assim, porque aconteceram, porque você nasceu de uma forma, num meio que não foi abençoado, que não foi santo, que não foi perfeito, que não foi um lar maravilhoso. Mas eu te digo nesta noite, que Deus, Ele não te escolheu, Ele não permitiu que tu nasceu para destruição. Assim como Pérez nasceu num meio terrível ali, mas ele tinha a linhagem de Judá, mas ele tinha a raiz do amor, do temor, da vontade da mãe dele de adorar a Deus, de servir a Deus e de ter um filho, um fruto, descendente do povo que Deus escolheu para servir a Ele e eles amarem a Deus fielmente, um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra.
Um Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, que não há outro Deus, não há outro ser, não há nada e nem ninguém acima dele. Aquele povo escolheu ele. Aquele Pérez escolheu ele. E Deus mudou a história de Pérez. Deus não permitiu que a história de Pérez ficasse sendo uma vida de destruição, uma família familiar de destruição. Deus mudou. Deus, ele transformou aquela história de derrota. Se teu filho, se tu teve filhos, no meio de situações como essa, teu filho não é maldição. Teu filho não tem porque tem um caminho de destruição por causa dos teus erros, por causa dos teus pecados, por causa de erro de outras pessoas. Não, porque se você decidiu no teu coração servir a Deus, se você decidiu no teu coração escolher o Senhor Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, Deus muda a história. Deus tem um plano. E ele não há pecado, não há erro, não há tropeço que vai impedir o que Deus tem na vida do teu filho, na tua vida, da tua filha, na tua vida. Por causa de erros e de tropeços, se tu realmente quer, se tu realmente escolher no teu coração servir ao Senhor. Por que eu te digo isso? Porque a palavra de Deus diz que no livro de Ruth, depois de toda uma linhagem, depois de vários filhos nascendo, e filhos nascendo, e filhos nascendo, filhos nascendo, a palavra de Deus diz que chega em Raabe é resgatada, também prostituta, é resgatada ali de Jericó por Josué e seu exército, pela tribo de Israel, é protegida, é guardada, mas ela também decidiu servir a Deus, mas ela também decidiu seguir com o povo de Israel. Ela poderia ir para qualquer lugar, ela estava liberta com a sua família toda, mas pela misericórdia que ela teve com os filhos de Deus, pela atitude dela de reconhecer que o Senhor é maior até que o povo dela, até que os deuses que eles serviam, pela sua atitude, Judá, Tamar, Raabe se vai junto com a tribo de Israel e se casa com Judá, e se casa com Salmão, se casa, sabe? Ele recebeu ela como mulher, ele recebeu ela como esposa, ele assumiu ela, casaram e tiveram um filho, Boaz. Boaz significa rápido. A palavra de Deus diz que ele era poderoso e valente. Frutos de relações destruídas, de situações destruídas, de famílias destruídas, de casos ruins, de casos constrangedores, de contar as histórias de tanta tragédia, de tanto ruim, de tantos casos de imperfeição. Mas Deus mudou. Olha, lembra disso de Pérez. Como Pérez nasceu. Deus foi trabalhando. Pérez depois passou para Raabe, chegou em Salmão, chegou em Boaz. Depois de Boaz vai e casa com uma estrangeira, midianita, Ruth. E ele dá um filho, dá um fruto, tem um filho, e o nome do filho dele, e o nome do filho de Ruth é Obed. E Obed, quando Obed nasce, os anciãos da cidade chamam Boaz e falam para ele assim: escute bem, a história de Pérez, um homem vindo de uma relação destruída. Os anciões, que eram ali aqueles homens conservadores, aqueles homens honestos, aqueles homens que tinham total respeito pelas pessoas, porque eles davam um bom testemunho, andavam diante do Senhor perfeitos. Eles chamam o Boaz e dizem assim para Boaz: somos testemunha.
O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há de ter já valorosamente em Efrata, e faça-te um nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta mulher. Olha só, quer dizer que Pérez não teve uma vida destruída, quer dizer que Pérez não foi uma maldição, mas Pérez é que é símbolo, é citado como símbolo de bênção, como símbolo de casa próspera, como símbolo de fertilidade, de amor, como símbolo ali de transformação, daquilo que não era, passou a ser, daquilo que era maldição passou a ser bênção. E aqui Pérez é citado no livro de Ruth pelos anciões, quando chamam Boaz, quando o filho Obed nasce, Obed, que é o pai de Jessé, Jessé, que é o pai de Davi, a raiz de Jessé. Quando nasce o filho deles, aquele povo fala, aqueles anciões falam que a tua casa seja tão abençoada quanto foi a casa de Pérez, e que esta mulher seja para ti bênção, que ela traga para ti frutos de bênção, como foi a vida de Pérez, como foi a casa de Pérez. Olha o que Deus faz. Deus mudou. Deus faz daquilo que parecia ser nada se tornar algo. Deus faz ali aquela que não gerava filhos, aquela que não podia ter filhos. Ele faz dar frutos. E aqueles que viviam no monturo, aquele que estava no meio da imundície, no meio do lamaçal, foi parido no meio da imundície, no meio de lamaçal, ele faz sentar com príncipes. Ele faz ter família, ele faz ter um nome, e o seu nome, em Provérbios fala que um nome bem afamado é mais importante, é mais valoroso do que palácios, que riquezas. Escute bem, Deus tem um plano para você. Deus vai mudar a tua vida se tu somente decidires no teu coração ter o Senhor como o único Senhor e Salvador na tua vida e decidir seguir a Ele, como essas mulheres, como esses homens decidiram. E Ele mudou uma história de destruição, de derrota, e fez algo poderoso, fez conhecidos, a sua descendência conhecida, a sua casa conhecida, de bom testemunho, de bênção. A tua família é bênção. A tua vida é bênção. Você é bênção nas mãos do Senhor. E o Senhor deseja muito que você venha para Ele te transformar naquilo que Ele quer, no propósito dEle para a tua vida. Amém? Fique com esta palavra nesta noite.